Minha gente, esta terra transpira opressão e tirania, mas se eu for eleito à presidência da República, esta terra irá transpirar a verdadeira liberdade. Estamos apresentando a obra de Platão, ou diálogo, ou livro, de nome Górgias. Górgias foi um sofista, Sófos, sábio, mas Sófos de forma irônica, sábio de forma irônica, porque Sócrates, através do seu método irônico-maêutico, disse que ele era um Sófos, um sábio. Oh, como você é sábio, como você é talentoso. E Sócrates praticava a arte da dialética, que busca a verdade. Por outro lado, Górgias, o sofista, buscava a arte da oratória, mas através de artifícios, de truques. Então, nós vimos na última aula que ele disse que trabalhava o seu objeto, o objeto da sua retórica, eram os negócios humanos e os mais importantes, e que tocam no justo e no injusto. Isso, então, despertou em Sócrates, não é? Um desapontamento, e Sócrates, então, continuou interrogando Górgias. Então, Sócrates diz: prossigamos e consideremos o seguinte: não dizes você, Górgias, por vezes, que alguém aprendeu alguma coisa? Sim, Sócrates. Aí Sócrates diz: e também que acreditou em algo? Górgias, perfeitamente. Então Sócrates está fazendo um interrogatório e perguntando nessa parte do texto, da obra, do livro, alguém aprende alguma coisa? Sim, Sócrates. E também alguém aprende a acreditar em algo? Sim. Então, nessas duas propositivas, nessas duas assertivas de Sócrates, ele está perguntando para o professor de retórica, né, o retorique, retor, orador, urique, irique, né, vai dar a adjetivação, esse sufixo de oratória. Então, Sócrates está perguntando para ele: você ensina e as pessoas aprendem, mas também você ensina e as pessoas aprendem a crer. Então há uma diferença aí entre aprender e crer, a crença. Sócrates, então, faz esse questionamento ao sofista, ao pseudo-intelectual Górgias. E ele diz: perfeitamente, Sócrates. Sócrates, então, volta a interrogá-lo. E és de parecer que ter aprendido e ter crido é o quê? Crer, sejam a mesma coisa que conhecimento e crença? Então, Sócrates está perguntando a Górgias: e és de parecer que ter aprendido, a aprendizagem, e também ter crido, ou seja, aprender a crer, a crença. Então, ele está fazendo uma diferenciação aqui entre aprender, entender, pensar corretamente e crenças. Você considera a mesma coisa, conhecimento e crença, ou são coisas diferentes, Górgias? A meu ver, Sócrates, são diferentes. Aí Sócrates, então, volta a interrogá-lo. É certo o que dizes. Tens a prova no seguinte: dois pontos. Se alguém te perguntasse, Górgias, há crença, existem crenças? Ou existem crenças falsas e crenças verdadeiras? Responderias afirmativamente, segundo penso? Górgias, então, nessa hora fica
sim e não, e fica meio que truncada a resposta de Gorgias. Porque, volto a dizer, Gorgias estava compreendendo perfeitamente tudo que Sócrates falava com ele, mas ele estava se esquivando, não é? Saindo pela tangente, conforme eu disse na nossa aula anterior, porque ele era um grande orador e ardiloso, astuto, esperto, vivaz. Então, Sócrates retoma. E conhecimento? Há também conhecimento falso e há conhecimento errado? Gorgias. De certa forma, sim. Sócrates. O que prova que saber e crer são diferentes? Então, Sócrates agora já evoluiu a conversa para um questionamento mais elevado. Diz o seguinte: saber e crença são coisas diferentes ou é a mesma coisa? Gorgias responde de forma, de novo, dúbia, ambígua. É certo. É certo o quê, Gorgias? Sócrates diz. Apesar disso, tanto os que aprendem como os que creem ficam igualmente persuadidos? Então vejam que com o conhecimento e com a crença, nesses dois casos, as pessoas ficam persuadidas, ficam enganadas. Gorgias cai no raciocínio lógico de Sócrates. Ele diz, exato. Então, Sócrates diz, podemos então admitir duas espécies de persuasão. Uma que é a fonte da crença, sem conhecimento, e a outra que é só conhecimento. Gorgias, perfeitamente. Então vejam a astúcia também de Sócrates. Ele diz, uma é a fonte da crença sem conhecimento e a outra só conhecimento. Então ele está fazendo de novo a mesma pergunta que ele fez agora anteriormente. Ou seja, a fonte da crença sem conhecimento, ou seja, a fonte da crença. E a outra fonte do conhecimento. Perfeitamente. Então, aqui atrás, anteriormente ele disse exato, não é? Mas, por um outro tipo de pergunta, apesar disso, tanto os que aprendem como os que creem ficam igualmente persuadidos, ele diz sim. Então, ele diz que há igualdade. Agora aqui, ele responde de outra forma, Sócrates pergunta de outra forma, mas aí ele cai em contradição, porque Sócrates pergunta, podemos então admitir duas espécies de persuasão, de convencer a pessoa? Uma que é a fonte da crença, sem nenhum conhecimento, e a outra só do conhecimento? Perfeitamente. Estão percebendo, não é? O jogo intelectual? Então Sócrates continua. De qual dessas persuasões se vale a sua retórica nos tribunais com os juízes, nas assembleias com os senadores e nos comícios públicos com o povo em geral? É relativo ao justo e ao injusto, conforme você disse anteriormente? Da que é fonte de crença sem conhecimento ou da que é fonte só de conhecimento? Aí Gorgias responde, evidentemente, Sócrates, eu compactuo da fonte que dá origem somente à crença. Então agora ele ficou descarado, né? Gorgias agora mostra um certo mau caratismo, porque até então ele estava participando do jogo, mas aí Sócrates pergunta para ele. Então, quando a questão é no tribunal, a questão é com os senadores, e a questão é num discurso para o povo em geral de Atenas, a crença sem conhecimento ou a crença só com conhecimento? Qual dessas duas você pratica? Então, ele agora se torna uma pessoa descarada.
Ele diz: evidentemente, Sócrates, da que dá origem só a crente. Então, Sócrates está dizendo: existe a fonte de crença e existe a fonte só do conhecimento. E Gorgias está dizendo que a sua persuasão é apenas a da crença. Então, ao que parece, vai dizer Sócrates, a retórica é a obreira da persuasão. Essa frase é clássica. Volto a repetir. A retórica, então, Gorgias, é a obreira, ou seja, é a operária da persuasão. No nosso próximo encontro, daremos prosseguimento à leitura e à interpretação da obra Gorgias, de autoria de Platão. Deixo a todos vocês meu forte abraço e até o nosso próximo encontro.